Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodChef. Eu sou a Bia Fraga, consultora de negócios gastronômicos. Estou aqui com o meu contador e contador das minhas operações, Paulo Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo, independente do dia que for. Estamos aqui falando de negócios gastronômicos e principalmente de gestão. Tudo bem, Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Bia? É isso, Paulo Castro, da assessoria contábil de Castro, contador-chefe e agora o apresentador junto com a Bia do PodChef. Vamos falar com uma pessoa que eu sou muito fã, tô até nervosa. Tássia Lima, dona da Elefante Pizzaria, Forno Rosa, Balde Rosa, Noventão e mais um monte de coisa que vai vir por aí, hein? Vamos lá, vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre branding, vamos falar sobre logística, operação, muita coisa. Seja bem-vinda, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, vocês, né? Na verdade, é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo, então tá bom. Ela já pegou uma pegadinha em mim, que eu vim de sandália, porque eu achei que ia ter uma mesa, mas a gente vai de sandália mesmo. A gente é diferentão. O primeiro episódio eu fiz de chinelo, aí eu aprendi que... a gente é carioca, eu acho que carioca é permitido, nosso né? primeiro convidado é de bermuda. Carioca pode. Boa, vamos começar então. Me conta um pouco da tua história, de como... Eu já vou puxar pro meu lado, como é ser mulher e empreender no mercado gastronômico, como é que você começou. É uma história muito legal, porque tem super a ver com psicologia, né? Ninguém diria. Mas no final deu esse bololô. Conta mais pra gente. Eu sempre acabo contando esse início até pra explicar de como eu saí da psicologia pra ir vender pizza, né? Eu acho que ser vendedor é uma profissão assim nata pra mim. Eu tenho muita paixão por venda e eu faria, acho que exatamente da mesma forma se fosse banana, botão, enfim, eu faria da mesma forma. Eu tive a minha primeira experiência de trabalho em loja de shopping, né? Então tive contato com venda rápida, também sempre gostei de falar, de vender, a comunicação sempre foi muito fácil para mim. Fiz a faculdade de psicologia, a princípio trabalhei com RH. E aí eu comecei a empreender em 2014 com recrutamento, seleção. E aí eu tive uma empresa durante 2 anos com um sócio. E nesse meio tempo surgiu a Pizzaria Noventão, né, do Leandro, que é meu marido, e o irmão dele, o Felipe, meu cunhado. E o Felipe, na verdade, que trouxe a pizza, né, para nossa vida, porque o Felipe ele já trabalhava há 4 anos em uma pizzaria. E aí, quando ele saiu dessa pizzaria, ele falou, ele chamou o Leandro, né, poxa, abre e tal comigo, enfim. Então, a princípio, eu só auxiliei eles, né, dei aquelas dicas que eu já estava empreendendo, já conhecia ali um pouquinho, né, de impostos, obrigações, aquelas coisas, né, que a gente não conhece, né, quando a gente abre uma empresa, que a gente acha que é só, eu sei fazer isso daqui, eu vou botar para vender e vai dar certo, né, que é o que eu sempre falo, que é muito difícil entender do negócio e entender de negócio. Então, por isso que a gente vê muita gente, eu sei fazer pizza, eu sou um pizzaiolo ótimo, eu vou abrir minha pizzaria, vou ficar trabalhando para os outros para quê, né? E aí o cara tem que entender de administrativo, de contabilidade, de jurídico, de financeiro, de marketing, de gestão, de absolutamente tudo, que é o grande desafio do mercado para mim. De RH, né? De pessoas. O que é o principal, né? Acho que o mais desafiador. E, enfim, no primeiro ano, né, que foi a Pizzaria Noventão, foi um bom que já tem ali um cuidado maior e tal, porque também é mais caracterizado, né, com a empresa. Então, ele vai levar com mais cuidado, ele tem que andar um pouco mais devagar, não dá pra você... Exatamente. Pegar um corredor, já chega fatiada. Ele pega ali um corredor, mas não dá pra correr tanto, assim, se ele vai subir uma ladeira, né, por exemplo, né, já identifica. Então eles já são mais treinados aí para ter esse equilíbrio que realmente precisa ter. Cara, você falou uma coisa no início, porque os 10 primeiros minutos do podcast já foram uma aula, né? Porque você falou de algumas inovações e você falou não o contrato, mas assim, a parceria que você tem com os seus sócios, que cada um sabe muito bem onde tem que estar e o que tem que fazer. E você falou uma parte inicial que foi muito importante, que a maioria das empresas são familiares e as pessoas não sabem muito bem por onde começar. E você já tinha alguma noção do que precisava tirar de certidão, de alvará. Eu vou pedir pro Paulo complementar rapidamente,
Me dá assim, só assim, de orelhada rápido pra quem tá em casa, quem tá começando, pensando em começar um negócio, o que ela precisa de documentação, por exemplo. A primeira coisa é fazer uma consulta prévia de local, né? Porque eu já tive um cliente que falou para mim, não te passei o IPTU, ou o endereço, me dá o número do IPTU, né? Eu não te passei porque já era um restaurante lá. E aí quando eu consultei não podia ser. E ele comprou antes? E ele já estava quebrando. Nossa. Já tinha começado a reforma. Então a gente teve que fazer um pedido, colocar isso, né? Foi indeferido, a gente teve que colocar isso no indeferimento, que já custava, teve feito um recurso, passou. Mas com muita dificuldade. Então assim, e poderia não ter passado. Então a primeira coisa é um nomezinho chamado consulta prévia de local, que era feita na prefeitura. Ali vai dizer se pode aquilo, porque às vezes tem uma igreja perto e aí não pode ter um bar. Então assim, tem muita coisa que tem que ser vista e essa consulta ela é feita de graça. Então não tem por que ter receio. Não, pegou a primeira coisa, achou o ponto, manda para o contador. Ele vai fazer essa consulta prévia, que é da prefeitura, passou com as atividades que você quer, o endereço. Passou, aí sim a gente vai para a parte da junta comercial, ali a gente vai fazer contrato social, gerar o alvará, inscrição estadual, aí quando volta a prefeitura faz o alvará. Então assim, sem isso você já começa mal. Boa. E não adianta você falar, como eu te falei, mas ali já tinha. Podia ser na época, podia ser feito de forma errada, porque tem gente que abre um restaurante e bota que não tem atendimento ao público, apesar de ter. Quando você não coloca que não tem atendimento ao público, é muito mais fácil a prefeitura liberar. Só que se ela for te fiscalizar lá, ela te fecha. Então não adianta você achar, não acha nada. Manda logo o número do IPTU. Primeira coisa, pega o número do IPTU, manda para o contador. Aí as coisas começam a fluir. Caraca, fiquei até nervosa. Aí depois tem a licença sanitária, que é anual. É o nosso arcabouço todo. Boa. Uma porrada. Só de uma vez. E Tássia, vem cá, a gente está falando aqui de inovações, eu quero puxar um pouquinho a parte da escolha das cores, seja nas marcas mais novinhas ou nas mais antigas que você tem. A primeira marca, a gente acabou assim, acho que correndo muito pro óbvio, que é o vermelho, né, que é muito ligado à fome, eu acho que é bem lógico, né, que é uma cor mais quente. E é engraçado porque assim, lá no início a gente não tinha assim muito esse olhar. Então a gente pegava mais ou menos um nome e olhava para ver talvez o que mais combinava. Eu poderia trazer vários elementos aqui para vocês, mas sinceramente foi totalmente aleatório. Foi gosto. Era o seu gosto. Agora não, agora existe um estudo. Essa última marca, né, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, ela tem, né, toda uma lógica, enfim. Mas no início foi puramente aleatório. Mas eu acho que assim, elas foram ganhando vida também, porque mesmo que a escolha tenha sido aleatória, você vai trazendo uma identidade para ela aos poucos. É como se fosse mesmo uma criança ali que está sendo treinada e você vai educando. Então, por exemplo, eu olho para uma e eu vejo um gênero feminino, eu olho para outra e eu vejo um gênero masculino. Você me pergunta por que, eu não sei te dizer. Mas eu entendo isso. E não é pelo nome, assim, especificamente. Então, são elementos que a gente vai mesmo alimentando ali para poder trazer. E a forma de escrita, assim, no Instagram, respondendo no WhatsApp, tem uma padronização, vocês seguem isso ou é meio que todo mundo fala do mesmo jeito? Tem, então. Elas foram feitas no início exclusivamente pela gente, né? Quando você começa, você é assim, né? Você é o designer, você faz tudo. Eu presa. Eu presa, exatamente. E, como eu disse, foi meio assim, bem aleatório. E aí, depois de um tempo, já trabalhando com uma agência, e hoje a gente tem uma pessoa nossa mesmo, do nosso grupo, que é o Bernardo, que é um designer, e aí ele deu a repaginada na marca que a gente precisava justamente para padronização, né? Então ele fez todo o levantamento de tipografia, das cores, as cores secundárias, enfim, os tons, exatamente. O que a gente poderia, o que não poderia usar, até para as postagens também, né, elas ficarem ali com a sua cara.
E aí a gente foi padronizando ali o tom, que é importante ter, né? Inclusive essa semana eu tive um problema no atendimento, que eu ainda pensei assim, isso é um problema no atendimento de um atendente ruim ou isso é falta de treinamento? Olha o que aconteceu. A cliente fez uma pergunta pelo WhatsApp e o nome da cliente era Jéssica. A atendente que estava ali no telefone estava se despedindo da atendente que estava indo embora, que também era Jéssica. E a atendente Jéssica falou, fica de olho aí, que sextou, chegar em casa eu vou pedir pizza. E essa cliente mandou a mensagem, eu queria pedir uma pizza agora. Ela mandou uma carinha assim, pra cliente, achando que era Meu Deus. a atendente. E aí eu falei, gente, que é isso? Aí, enfim, né, fizemos ali todo o contorno da crise e tal. Mas eu falei, cara, isso é falta de treinamento. E aí, quando eu fui na loja falar com elas, né, eu falei, quem é que respondeu o WhatsApp? Aí elas, assim, né? Uhum. Não, foi ela, mas foi... Eu falei, não foi. Quem respondeu o WhatsApp? Eu falei, foi a Pizzaria Elefante, gente. Foi a Pizzaria Elefante. Quando a gente está lá no chat, quando a gente está respondendo uma mensagem, não importa se sou eu, se é a Natália que é social media, se é a agência que está respondendo, é a Pizzaria Elefante. Então a gente tem um tom, a gente tem um padrão, a gente tem uma forma de falar com o cliente que ela tem que ter uma coerência de comunicação. Eu lembro que quando estava aquela época de Big Brother e aí quando teve aquela piada do Calma Calabreso, que a gente trouxe essa promoção para as plataformas do Calma Calabreso, que a calabresa é a disparada mais vendida, assim, deu super certo, mas porque a gente já tem esse tom de conversa no WhatsApp. Se você é uma marca super séria e você vai fazer uma brincadeira, assim, fica parecendo uma amiga falsa, forçado, né? Né? Forçado. Então, assim, além do Bernardo, né, ele ter trazido toda essa padronização, a gente também foi entendendo com o tempo, estudando o nosso público, para entender como que seria a comunicação, com quem eu estava falando, com quem eu estava me direcionando, o que ele estava esperando, né, receber da gente, ser tratado, e aí a gente conseguiu alinhar. Eu tive um caso muito parecido com esse recentemente, assim, a gente estava olhando os cancelamentos no iFood e aberturas de chamado de uma loja que a gente cuida. E aí você consegue ver, né, quando a pessoa solicitou o cancelamento, o motivo e a resposta do atendente. Aí eu printei a resposta, era assim, veio faltando a bebida. E o atendente respondeu, vamos mandar. Tipo, não é assim que você, né? Você imagina, poxa, desculpa, podemos mandar, o motoboy chega rapidinho, né? Você tem um diálogo, agora é só vamos mandar. Mais nada. E aí acabou que o iFood aceitou o cancelamento mesmo, enfim, não teve jeito. Mas a falta de padronização no atendimento, pra mim, é uma coisa que compromete muito a experiência, assim. Então, de 0 a 10, se eu pudesse citar a importância de olhar pra isso no início da marca, quanto que seria? De 0 a 10. Pra mim 10, sempre 10. O cliente pra mim é número 10, gente, porque sem cliente não existe marca, né? Não tem negócio, não tem nada, né? A gente precisa dele para poder alimentar, né, essa rede. E eu acho que até essas padronizações a gente precisa estar sempre revisando. Tá? Ontem, inclusive, eu modifiquei o texto automático do chat. Eu falei, tem que dar uma atualizada, vamos trocar essa palavra ou essa. É uma palavra de comando que você coloca dentro da frase, né, para você tendenciar a uma situação, a uma ação, né, que ele tenha que fazer. Então a gente tem que ir se adaptando pro que o cliente tá falando, né? Essa semana tá tendo lá a Re-Innovation, né? No Mauá. E aí eu ouvi uma palestra lá, eu achei bem interessante, justamente falando sobre isso, assim, nós avançamos muito, nós fomos até o multiverso e a gente experimentou, assim, o auge da tecnologia. E agora a gente está tendo que retornar para humanização da máquina, né? Porque é tão padronizado, que agora você está tendo que humanizar a inteligência artificial. Às vezes fica um pouco robótico até, né? Sim, exatamente. Então agora a gente tem que humanizar
o robô, porque é importante, né? Ele acho que ele acelera muito o nosso processo. As pessoas estão numa briga de a inteligência artificial vai engolir as profissões e vai roubar o emprego das pessoas. Não vai. No fundo, o cliente ele quer ser bem atendido. E aí eles estavam dando exemplo até justamente disso, né? Você prefere um atendimento robotizado ou você prefere um atendimento de um atendente, só que antes dele te atender, você tem que ficar 50 minutos ouvindo uma musiquinha no telefone? Cara, eu prefiro um robô. Eu prefiro um robô. Então, assim, no fim das contas, a gente só quer ser bem atendido. Se vai ser o robô, se vai ser um atendente, lógico, quanto mais humanizado, quanto mais eficiente, né? Não é humanizado, é quanto mais eficiente for para a resolução do meu problema, ótimo. Né? Mas eu acho que a gente está realmente tendo que voltar nessa época para poder olhar com mais atenção o cliente, com mais carinho, principalmente os clientes que defendem a sua marca, que são mais fiéis, que são os embaixadores da sua marca. Até eu parei para poder prestar atenção nisso e eu me surpreendi bastante. Legal. Paulo, o que você está vendo de tecnologia e inovação dos seus clientes do setor gastronômico? Você vê assim, o pessoal, dono de restaurante usando ChatGPT, usando alguma plataforma de inteligência artificial. Você tem essa impressão? Assim, eu tenho essa impressão que o pessoal fica apavorado com inteligência artificial, achando que vai engolir o mercado. O que você está vendo de... São quantos clientes de restaurante que você tem? Mais de 200. Caraca, muita gente. Mas assim, a minha base mais extensa não usa. Não Nada. tá muito nessa pegada, não. E eles não gostam de ser atendidos por robô. Tanto que eu tive até, uma coisa que eu não tinha, eu tenho uma funcionária hoje na recepção só para receber o WhatsApp, porque aquela URA, eles não são chegados. Então, assim, fica digite 1 para departamento pessoal, 2 para fiscal. Nossa, eu amo isso, quando eu recebo isso, o Paulo é meu contador. Aí eu falo, gente, me ajuda, não sei o que, nanana. Aí digite não sei o que, eu, Aí já responde rapidinho. Eu tenho uma menina porque eu tenho muita reclamação sobre isso. Então, o que eu acho é que, assim, é muito bom, como você falou, quando se torna mais eficiente do que o ser humano, mas eu tenho a impressão de que a gente precisa de um ser humano acompanhando de perto, Sim. Porque a velocidade em que um humano tem que entrar em ação tem que ser muito rápido. Sim. Porque tem uma barreira, né? o robô te atende, ok. Muitas vezes não, ainda, né? Pode ser que daqui a algum tempo o robô resolva tudo, né? Ele pense sozinho e faça tudo. Mas na hora que, hoje em dia, do jeito que a gente tem, na hora que ele dá uma engasgada, se não entrar um humano em muito pouco tempo, aí a paciência do cliente se irrita. E fora que a gente tem idosos, Sim. A gente tem pessoas que ainda não usam. A gente estava em algum evento, se não me engano, lá em São Paulo, que eu tenho um pessoal que vende muito no panfleto, porque o idoso ele não quer nem entrar no iFood. Ele não tem o costume de fazer isso, né? Então, assim, eu gosto muito, utilizo muito aqui, menos no atendimento. Utilizo muito mais em ações repetitivas, porque aí o robô vai ser sempre mais eficiente. Ele não vai ter um dígito a mais, ele não vai digitar errado, né? Mas no atendimento, eu para atender meus clientes, tenho a necessidade de humanos. E na base de clientes, muita gente, assim, grande parte, 80% da minha base, arrisco dizer que não é atualizada com inteligência artificial, não usa ChatGPT. Nem na vida pessoal. Nem na pessoa. Caraca, eu uso muito. Eu também. Eu uso muito. E às vezes eu uso por umas curiosidades. Tipo assim, a gente tava conversando sobre... Pô, a Disney é muito grande, né? Mas grande quanto? Quantos rios de janeiro cabem na Disney? Aí eu pergunto pro ChatGPT. Às vezes eu uso umas coisas básicas, assim. Mas a gente tem gerações de donos de restaurante. Isso. Então a gente tem aquele pessoal que tinha muito, 50 anos, 60, 70 anos. Essa galera é mais bruta. E aí você tem essa galera mais nova que começou a ter... Porque assim, é um ramo de muito trabalho. Então a galera mais nova também tem um certo receio. Quando vê o tamanho do trabalho que se tem nessa área, eles têm um certo receio de assumir isso. Que é até uma coisa que eu tenho curiosidade. Como 4 marcas, não sei quantas lojas, como é que você lida com isso? Você estava falando de público, a gente passa por essa especificidade, principalmente na Praça Seca, porque é um público mais idoso. E aí, quando a gente colocou o bot para fazer o atendimento, muitos deles começaram a relatar, né? Mas por que não tem mais atendimento telefônico? Eu falei, gente, tem atendimento telefônico e os clientes estão achando que acabou, então a gente está comunicando de uma maneira errada, né? Então,
A gente começou a fazer mais posts, olha, fale direto com o gerente, a gente está aqui para você, divulgar mais o número do telefone, para que eles conseguissem, assim, entender melhor. Olha, eu tenho até sido repetitiva, assim, em relação a esse ano, porque eu não falo sobre anos ruins e anos bons, eu acho que todo ano ele tem seu desafio, né? Mas esse ano especificamente eu tô sendo bem desafiada, como assim, realmente nunca tinha acontecido, eu nunca tinha passado por um ano como eu tô passando esse. Porque, como eu estudo muito público, inclusive eu comecei a fazer um MBA agora de comportamento de consumidor justamente por conta da minha própria dificuldade. Porque sempre foi assim, a gente começou no início, né, de maneira aleatória ali e tal, e entendendo a identidade da marca e tal. Pronto, definimos o nosso público persona. E ele sempre foi aquele público persona. O mercado variava um pouco, caía um pouco, aumentava um pouco, mas era o meu público persona. Esse ano eu passei a desconhecer quem era o meu público e passei a pensar, gente, eu tô falando com quem? Isso me deu uma boa desesperada. De verdade, assim, eu falei, eu não tô mais reconhecendo, porque na verdade eu acho que os impactos da pandemia, eles estão chegando agora. Primeiro, da mesma maneira que acelerou muito a tecnologia, a gente também entende que a gente foi prejudicado socialmente de inúmeras maneiras, né? E esses prejuízos, eles vêm sim a longo prazo, né? Econômicos, sociais. Eu sempre falo, imagina uma criança que começou a vida escolar dela na pandemia, sentando a 3 metros de distância do colega. Se você esbarrasse, desculpa, assim, que relação social que essa criança entende, né? Então, esses jovens hoje, que estão consumindo hoje no mercado, por exemplo, a minha filha mais velha, ela tem 18 anos, ela já pede o lanche dela sozinha, tem a mesada dela, enfim. Ela que está consumindo, ela é uma consumidora diferente. E aí tá tendo essa migração. Os meus pais, por outro lado, seriam pessoas que não usariam o aplicativo, mas eles aprenderam a utilizar na pandemia. E agora eles continuaram a utilizar. A minha avó realmente não chegou, não chegou nisso nela. Mas assim, os meus pais eu acho que não mexeriam e eles passaram a mexer. Então a gente está falando que esse ano, pela primeira vez, 5 gerações vão estar consumindo ao mesmo tempo. Isso nunca tinha acontecido. Eu falei, então não é um desespero da minha cabeça, realmente isso está acontecendo no mundo. Na verdade, o seu desespero é pela consciência que você tem, que muitos empresários não têm essa consciência, né? E aí a ignorância às vezes... Faz isso, te dá uma calma que na verdade não existe, né? E não tem mesmo, assim, porque às vezes o pessoal fala de um jeito, entra naquela de, mas eu quero vender pra todo mundo, quanto mais melhor. Com quem você se comunica? Eu vendo pra quem tem 15 e pra quem tem 70, por mim tanto faz, que venha todo mundo. E aí não tem essa consciência de, cara, eu tô falando com quem? Se eu tentar falar com todo mundo, vai dar problema. Vai dar problema, e aí a gente teve que realmente ir adaptando, vendo o que o cliente estava escolhendo. Eu sempre trabalhei muito delivery próprio, sempre bati muito na tecla de fidelidade. Eu acho que isso dá uma previsibilidade de caixa, isso daí, né, dá uma autoridade para a tua marca. E aí eu tô aqui assim, estudando e pensando e fazendo os testes de que essa geração, ela não dá nenhuma importância para a fidelidade, né? E outro dia eu estava num evento de varejo e aí eu vi um diretor lá do grupo lá de mercado, ai meu Deus, esqueci o nome agora, mas ele falou assim, gente, a gente cobra tanta fidelidade do cliente, levanta aí quem é fiel. Mas assim, não é de relacionamento não, levanta aí quem é 100% fiel em tudo, quem nunca comprou uma marca de chocolate diferente, quem é que não, sabe, ninguém é 100% fiel. Então por que você está brigando tanto com o seu cliente dessa maneira? Né? Eu acho que o fato de você trabalhar a tua marca para que ele até possa experimentar ali um negocinho, mas ele prefira você, já está ótimo, já está de bom tamanho. Então eu sempre trabalhei muito isso, cliente fiel, 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 fiel. Agora eu já estou olhando ele com outro olhar. Então a gente tem que se adaptar. E eu acho que o que faz a gente sobreviver no mercado é isso. Eu sempre me pergunto assim, cara, essa pessoa está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo.
Então eu acho que no fundo a gente acaba durando no mercado quando a gente se antecipa. A gente se antecipa. Né? Por que a gente não passou tanta dificuldade na pandemia? Porque o nosso negócio sempre foi delivery, e enquanto as pessoas estavam tendo que se adaptar, a aprender a fazer delivery, a gente já sabia fazer muito bem. Então, isso nos deu uma vantagem. Lógico que a gente também sofreu com CMV, com produto, enfim, de inúmeras outras formas que todos os restaurantes foram impactados. Mas assim, saímos na frente nesse sentido. Então, é importante a gente entender o que está para acontecer, justamente tomando consciência dessas tendências, porque o que eu estou sentindo na prática hoje, por exemplo, são coisas que eu comecei a ouvir em janeiro, lá da NRF, lá de Nova York. Que eu falei, caramba, será que isso vai acontecer em 2024 mesmo? E assim, em maio aquilo ali já estava mais do que constatado na prática. Então eu acho que é isso, eu acho que é muito importante a gente se antecipar, né, entender o que o mercado espera e a gente ir se adaptando ali a um novo mundo, né? Inclusive até a nova concorrência, porque antes da pandemia, eu não tinha concorrente fazendo delivery, tantos como eu tenho hoje. Depois da pandemia, todo mundo aprendeu a fazer delivery, ainda que seja na marra, mas aprenderam. Então a minha concorrência hoje, ela já está mais bem preparada também, né? E isso tudo impacta, né? Impacta muito. Isso é dos clientes, assim. Tiveram alguns que foram pro delivery por necessidade. Sim. Não foi nem como estratégia de expansão, não. Foi simplesmente porque o cara estava fechado, em algum momento ele abriu, mas ele tinha muita restrição ainda, então ele foi. A gente foi assim, o Aconchego foi assim, era salão, pandemia. Meu Deus, tem que ir pro delivery, tem que ir pro iFood. Como faz isso? Foi assim. E tem uns que até hoje fazem de uma forma, assim, acham que estão no salão. E aí empacota e manda, né? Aí eu falo, fala com a Bia. Conversa com ela. Eu vou puxar, você falou de CMV, você me deu o gancho, falou a minha palavra mágica. Cara, vamos entender que CMV, custo de mercadoria vendida para uma pizza gigantesca e que você ainda tem que pagar muito caro por uma embalagem. E aí, falando dos pilares de precificação, a gente entende que são os custos, obviamente, ficha técnica, CMV, olhar para a concorrência, não copiar o preço da concorrência, mas olhar. E, para mim, o que eu acho que vocês fazem melhor é percepção de valor. Vocês podem cobrar mais caro, não porque vocês têm uma embalagem muito cara ou custos altos porque vocês usam produtos de qualidade, mas porque vocês entregam muito valor junto com o preço da pizza, né? E aí eu queria que você falasse mais sobre coisas que vocês fazem que agregam valor na marca. Tá. O CMV de fato é tão importante e essa mudança de mercado também, né, pelo qual eu disse aqui que a gente está passando, ela se fez tão necessária, foi tão gritante que justamente a gente agora está fazendo a consultoria com a Bia, né? Porque é isso, a gente chega aí já numa etapa aí, já empreendo 8 anos, eu já sei de tudo. Não, olha, eu tô precisando mesmo dessa consultoria porque alguma coisa está errada e o mercado está diferente, a gente tem que precificar com outros olhos, né, e tudo mais. São justamente inúmeras plataformas, então eu tenho muitos canais de venda, eu vendo no balcão, eu vendo delivery, eu vendo pelo telefone, eu vendo pelo iFood, e aí cada um é uma taxa diferente, né, então acho que mais um motivo é necessário aí, né? E vai dar certo, né? A gente tá aí tomando uns puxões de orelha, mas vai dar certo. E tá. Todo mundo que grava alguma coisa, eu pareço uma pessoa horrível. Eu pareço uma vilã horrível. O Pedro gastou aqui. Não, a Bia ficou 6 meses falando no meu ouvido. Gente, eu fiz um capítulo assim, né? Forte sempre, só pra... Pessoas me machucando. Mas é isso. Então, o valor, né? Eu sempre trabalhei muito isso com os clientes e com o produto, que assim, eu vejo muita gente falando sobre produto, apaixonado pelo produto. Eu não tenho paixão nenhuma pelo produto. Eu sempre falo que a minha paixão é resolver o problema do meu cliente, né? Então, quando eu vendia a roupa, eu não vendia o vestido mais lindo. Eu entendia que ela precisava ir numa formatura e tinha que passar uma informação, e aí ela precisava da peça perfeita para fazer aquela comunicação. E a pizza é mais ou menos isso, né?
a gente entende ela primeiro, assim, onde ela chega, ela vira a celebridade do evento, né? Ela já para ali o evento, ela é extremamente instagramável, ela chama muito atenção por si só. Então, qual que era o problema? A gente tem sempre pizzas pequenas do mesmo tamanho, e aí o dia que você tá com um pouquinho mais de fome, ou você recebeu uma visita em casa, né? Sua filha começou a namorar, e aí você passa a ter a sua filha com o namorado o final de semana todo dentro da sua casa, então a sua família cresceu, tem mais uma pessoa. Aí eu não vou comer, não. Não é? Eu acho que tem que trazer o lanche de casa, então eu concordo. E aí sempre tem que pedir mais uma, e isso também saía muito caro, né? Então a gente pensou num produto em que atendesse muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando você divide para 15 pessoas, ela sai hoje em média R$17 a R$18 por pessoa, então ela tem um custo-benefício também muito melhor do que de uma pizza pequena. E, como eu disse, né, de maneira comercial, quentinha, você não precisa fazer nenhum tipo de agendamento prévio nem nada. Então a gente entendeu que a gente passou a resolver muitos problemas, por exemplo, de escolas, de confraternização, né? A própria pizza de 70 também, ela já vende muito, e a gente passou a entender assim, um pouco mais desse público. E os vídeos, na verdade, né, os que mais trazem engajamento, mais trazem autoridade, são justamente das dificuldades que os clientes têm de manusear a pizza, de passar pelo portão, de achar uma mesa que caiba, e aí todo mundo ali em volta, as crianças ficam super animadas. E você coloca os próprios clientes para poder falar da sua marca genuinamente. E foi aí que eu peguei o gancho da coisa. Eu falei, cara, se eu vou pagar um influenciador, se o meu cliente tá satisfeito e ele tá genuinamente gravando e tá saindo muito mais real, eu vou investir muito mais nele. Então esse foi o gancho que a gente conseguiu aí pegar para poder valorizar ainda mais o produto. Cara, isso é ouro, hein? O teu cliente é o teu influenciador. E como é que você... Dá pra abrir um pouquinho? Como é que você faz isso? Olha, a gente... O que der pra abrir. Não, então, a gente sempre... como eu falei, assim, nada do que a gente faz hoje no nosso marketing é aleatório. Nada. O texto do meu atendimento, ele tem palavras de comando o tempo todo. Então, por exemplo, nunca vai ter no nosso atendimento... você gostaria de adicionar, você queria, e se você pagar mais tanto, são sempre palavras de comando. Hoje a gente tem essa, qual você vai querer, já está dando tanto com a taxa, vai precisar de troco. E o tom na nossa rede social também é bem semelhante. Então a gente, quando quer fazer uma promoção de balcão, por exemplo, a gente comunica as vantagens. Quando a gente quer fazer uma promoção de um sabor específico, a gente coloca ela na plataforma num outro lugar. Então são técnicas de vendas, né, que você vai utilizando para você poder comunicar melhor. E quanto mais o teu cliente estiver satisfeito, melhor, né? Porque ninguém vai fazer genuinamente uma coisa que está insatisfeito, né? Então a gente já pede ali as avaliações, a gente já faz uma entrega diferenciada, a gente entende, inclusive, que eu acho que esse é o principal, Bia. Quando eu peço uma pizza de 40 centímetros, eu tô pedindo ali um lanche pra família, a gente vai comer uma pizzazinha aqui e tal. Quando eu estou pedindo uma pizza de 70 e de 90, necessariamente eu estou fazendo parte de algum momento. Porque, né, a gente não tem famílias com 15 pessoas em casa. Então, se aquela pessoa está pedindo 15 famílias, ela se reuniu com aquele grupo por um motivo. Então, sempre é um batizado, sempre é um casamento, são sempre dois irmãos casados que foram no final de semana para a casa dos pais visitar os pais, e aí juntou genro, juntou filho. Então você fica na memória do cliente, porque ele vai lembrar de quando ele se formou. Aqui, fiquei até arrepiada. Eu falo de venda e eu amo vender, sabe? E é isso mesmo, assim, ele vai lembrar de quando ele se formou, a pizza que ele comeu da Elefante. Eu vejo muito assim, o pessoal não costuma entender muito bem a diferença entre preço e valor, né? Preço, cara, é o que tá ali. R$30, R$50 é o que tá no cardápio. Valor
é o que o cliente vai levar para casa, é o que ele vai lembrar, é a experiência que ele vai viver ali. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, assim, não só pelo momento das pizzas grandes, mas no Instagram também, e as sacadas, assim, vocês pegam coisas muito rápidas, tipo essa do calabresa. Botou, aconteceu, vocês já estão colocando. E aí vocês têm um fluxo de processo de ficar antenado em tudo que está acontecendo, das trends. Como que é isso? O tempo todo. A gente assim, no início a gente foi trabalhando com a agência, e aí depois a própria agência começou a me sinalizar, tá, você precisa ter alguém da sua equipe, e eu assim, sempre muito curiosa, e eu tava sempre muito à frente da agência no sentido de estar ali justamente antenada, né? Gente, acabei de ver um negócio aqui, mas tem que postar hoje. E claro que a agência não vai andar nesse tempo, né? E aí eu ficava desesperada com aquilo. E aí eu mesmo começava a fazer, e vou postar, e vou fazer de qualquer maneira, eu ficava doida. E aí eu fui começando a tentar montar, né, a equipe, e aí trouxe, né, uma pessoa, agora a gente está com designer, eu já montei a minha agência de marketing agora, né, porque a gente está com designer, está com gestor de tráfego e está com a Natália, que é social media, que a Natália, assim, eu tive que colocar a minha cabeça dentro da cabeça dela, né, que é muito difícil, mas assim, hoje eu já consigo, assim, me comunicar com ela pelo olhar. Por exemplo, a gente foi juntas, inclusive, agora para esse evento lá no Pier Mauá, e aí assistindo as palestras onde a gente viu, que eu sou fã assim, de carteirinha, o Rafael Kiso, que ele dá muito, nossa, eu aprendi muito, eu aprendo muito com ele. E aí eu falei, não, vamos assistir a palestra dele lá junto comigo, porque a gente consome muito conteúdo, e de cada sacada assim, ó, eu olhava para ela olhava para mim, e a gente já se entende no olhar. Então a gente vai pegando muito isso. Você viu isso? Não, você viu aquilo? O que você achou disso? Então eu já consigo ali me entrosar assim bem com ela das ideias, justamente pra gente ser rápido, porque a rede social, ela tem um time das coisas para poder acontecer, né? Se a gente está falando hoje do Calma Calabreso, amanhã já tem outra briga no Big Brother e é outro assunto, ninguém vai estar se lembrando do Calabreso. Então você tem que ser rápido ainda por cima, né? Você tem que ser bom e você tem que ser rápido. Gente, mal dá pra respirar, né? E aí a gente vai lutando ali, né? Mas eu acho que pegar o cliente como embaixador da tua marca, onde ele vai falar genuinamente, gratuitamente da tua marca, pra mim, assim, foi o que sempre mais funcionou. E aí eu mesma procuro olhar os posts que deram mais engajamento, que trouxeram muito resultado. E aí, não é nem a Natália, eu mesmo entro em contato com o cliente e aí converso um pouco, dou um mimozinho e tal, porque ser ouvido pelo dono é um pouquinho diferente também. Cara, que maneiro isso. Normalmente o que eu vejo muito é o pessoal falando, eu já deleguei tudo, nem falo mais com o cliente. A minha empresa roda sozinha, não precisa de mim, nem falo mais com o cliente. Aí eu presta atenção, não vai ficar falando com o cliente. Eu entendo delegar algumas partes, mas, cara, você tem grandes empresários e empreendedores, tipo, uma vez por semana eles sentam com o cliente para conversar. E aí, o que você tá achando? Como é que estão as coisas? Por que você não comprou esse mês, sabe? O que aconteceu? Você comprou, sabe? Entender o comportamento mesmo. Mas vocês fazem isso muito bem. Eu sei que você tá olhando para mim, eu sei que você quer perguntar da marca nova. Vai. Eu quero perguntar da expansão, porque ela ficou falando de pizza. E eu fiquei aqui com vontade de comer, então não sei se eu tô no raio de ação. Quais são onde são as lojas e qual o planejamento. E eu sei que o Paulo vai perguntar da marca nova, né? Do bebê novo. O bebê. Tá. A gente está em Campo Grande, que é a nossa maior loja. E grande. Grande. A gente está na Praça Seca, Taquara e Freguesia, né? Que são as três na região de Jacarepaguá. Não chega pra gente, na Tijuca. E no centro. Vai chegar, eventualmente. E expansão, como é que vocês estão vendo isso? Então, olha, a gente viveu um momento de sonhar com a franquia. A gente fez um projeto de formatação, chegamos ao final, concluímos, desenhamos, mas eu entendi que para que uma marca seja franqueável, ela precisa ser 100% replicável. Ela não pode ser 99,99, tem que ser 101 de preferência. E ela não estava. O que a gente faz, ele é tão específico, que replicar
a produção desse baú, replicar o nosso maquinário, ainda faltava assim, um detalhe. Então o projeto foi concluído, legal, mas a gente entendeu que não era para ela, que talvez pudesse ser para uma outra marca. E justamente por conta dessa mudança de mercado, e estudando público e tudo mais, eu fiquei com vontade, né, porque eu não tinha nada para fazer, né, eu fiquei com vontade de criar mais uma marca, que começou em julho, mais ou menos, do ano passado, tem um ano aproximadamente. Só que essa marca eu quis fazer diferente, eu não quis fazer especificamente para franquear, mas eu queria aproveitar todo o conhecimento que eu já tinha adquirido até aqui, né? Então, não queria só saber de intuição, do vamos que vamos, do aleatório, coisas também que a gente foi aprendendo, né? Que, por exemplo, antes eu demorava, sei lá, 1 ano para desenvolver tal ideia. Hoje eu já consigo concluir em 1 mês. É isso que o conhecimento te traz, né? Essa aceleração. Então, eu quis criar uma marca onde eu desenhasse ela totalmente do zero, onde ela fosse toda documentada, onde eu trouxesse toda a tipografia, toda a escolha social, econômica, espiritual envolvida ali nela. Então, as cores, o tom, o público, que assim, foi muito específico, e teve um detalhe nela que ela chama Forno Rosa, que quando eu olhei ela a primeira vez, eu pensei assim, cara, eu tô comunicando isso pra mulher, mas estava parecendo um de mulher para mulher, e não é de mulher para mulher. Isso daqui é de mulher empreendedora para todos. Então é um detalhe, mas você comunica errado. E aí a gente teve que fazer toda uma revisão, aí a gente pensou, na verdade, para um público. Quando eu vi a marca pronta, eu falei, o público não é esse. Eu comecei a responder umas perguntas de qual problema resolvia, qual é o bairro que eu queria estar, qual as pessoas que eu ia atender, qual o tamanho que eu ia utilizar. E eu falei, não é o público. E aí eu fui revisando, enfim. Ela está desenhada, ela está documentada, e a gente está esperando alguns detalhes de processo, a gente está desenvolvendo cardápio, a gente está fazendo um outro tipo de massa, para em breve a gente colocar ela, porque eu só vou colocar ela realmente no mercado quando eu tirá-la assim no meu colinho e falar, vai filha, você tá pronta, que é muito difícil. Tem uma frase que você já falou várias vezes e que eu vejo muita gente não entendendo, que quando a gente começa a estudar marketing, e eu não sou a pessoa do marketing, né, eu tô mais junto com o Paulo, né, de olhar pros números, mas eu estudo bastante marketing. E eu vejo muito os mentores falando assim, busque resolver um problema de alguém. E aí você falou muito disso, né? A gente resolve o problema da pessoa. E quando a gente leva isso pra gastronomia, normalmente os donos de restaurante não pensam assim, tipo, eu tô resolvendo um problema de alguém. Ele pensa, eu quero vender minha comida, o cara vai comer, e é isso aí. Uhum. Então, o que você consegue trazer pra aprofundar nisso? Não, cara, você resolve um problema de alguém. O que você consegue trazer de visão para quem está assistindo, para tipo assim, entenda que você tem que buscar resolver um problema de alguém, que isso não é uma besteira. Sim. Eu acho que primeiro eu começaria realmente a entender o público, né, que você vai atender, porque a gente não faz um produto pra gente, né, a gente nem sempre você é a sua persona, né, então você precisa entender para quem que você vai comunicar, com quem você vai conversar, o bairro que você tá, quais são os desafios, e mediante isso, você ir respondendo essas perguntas mesmo, se vocês quiserem depois vocês podem me pedir, que eu tenho isso aí desenhado, para você ir colocando as soluções que você vai trazer, inclusive as objeções, né? Porque tem as soluções e tem também as objeções que você vai responder mediante aquilo. Então, entender o mercado que a gente está, entender as mudanças que o mundo está passando, que a gente é impactado de inúmeras formas,
o que fez, inclusive, até eu dar uma segurada também nessa marca nova foi que acabou surgindo não uma outra marca nova, né? Mas um outro segmento da própria Elefante, que foi a que eu te mostrei ontem, que eu tô falando com você direto, né? Bia, tem que te mostrar um negócio, tem que te mostrar um negócio, tem que te mostrar um negócio. Eu fico só recebendo os prints e assim, meu Deus, eu quero olhar isso de perto. Porque justamente por conta dessa minha ansiedade aí com o mercado e vendo essas mudanças, o que a gente passou a ver? O iFood propondo lanches cada vez mais baratos, as pessoas pedindo comidas de maneira individual. Então, como tem uma acessibilidade hoje e tá muito barato comer em casa, dá pra você pedir a tua pizza e a tua esposa que tá de dieta hoje, ela vai só comer uma salada e cada um pede o seu, que são lanches individuais. Então, começou a me incomodar que a minha menor pizza de 35 centímetros atende de 2 a 3 pessoas, né? Que eu não atendia um público individual. E isso começou a me incomodar demais. E eu falei, gente, o que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E aí, trabalhando essas lojas online, eu criei agora a Elefante Express, onde a gente só trabalha com pizzas de 25 centímetros, 25 e 35, em duplinhas ou não. Pegamos os 5 sabores mais pedidos nas redes, que foram calabresa, frango com catupiry, portuguesa, 4 queijos e calabresa especial. E aí a gente montou os combos, foi dando para alguns clientes experimentarem, ver o que eles estavam achando. Eu e a Natália, a gente criou um formulário pelo Google e enviamos num grupo VIP, que a gente faz de lista de transmissão, para poder ouvir a resposta dos clientes, e me surpreendeu muito, inclusive, tanto de críticas que a gente não conseguia enxergar, porque principalmente no delivery você não está cara a cara, né, com o seu cliente, como também de ideias que estavam dando certo, que eles gostavam muito, que eles queriam mais. E essa loja foi, assim, em um mês, foi incrível, assim. Ontem a gente teve a reunião, né, lá com a gerente, aí o gráfico, a Bia viu, Bia tá bem assim, eu fiquei muito contente, que eu falei, realmente não são vozes da minha cabeça, né, são tendências do mercado que eu estudei, apostei, mas aí é isso, a gente vê, a gente estuda, desenvolve, bota na prática, testa, porque também não tudo vai dar certo pra você que deu pro cara do lado, né, então faz parte também, a gente dá ali uma frustrada. Mas eu fiquei muito instigada com isso, eu falei, não, isso vai dar certo sim. Só tem essa possibilidade, e aí deu, né? Então a gente tem pensado assim, né, em muitas alternativas justamente visando esse público que quer um lanche individual, que quer um lanche num ticket médio mais barato, né? E às vezes que você falou, às vezes um quer uma pizza, outro quer sushi. E aí eles querem pedir, cada um faz um pedido. E realmente, você ter o menor é sensacional. Agora você falou de combo, aí já me... Vamos chamar a observação de como pagar menos imposto vendendo combos. Como é que você vai fazer esse combo? Você tá diminuindo o valor da pizza e mantendo o refrigerante? Então, eu tô esperando a Bia dar as soluções aí, né? Eu criei o combo, agora quem vai resolver o problema? A parte tributária é com ele ali, ó. Pra pagar menos imposto, vendendo combo. Passa, se tiver isso que eu te passo o NCM. E como tem que ser feito, né? Diminui Às vezes eu recebi outro dia um cliente falou assim, eu vou botar R$50 a bebida, então, e R$10 a pizza. Eu falei, não. Calma, aí já é um pouco calma, porque o fiscal tá aí pra isso. Tem que ser uma coisa bem feita. Você não pode ter um produto, aquele mesmo refrigerante que você vende avulso por 15, você botar ele a 30 no combo. Mas você pode pegar esses 15, ao invés de diminuir o valor dele, manter ele e diminuir na pizza. Tem o refrigerante só pro combo, que aí lá, se ele no teu cardápio ele custa 20, 20. Sim. Você só não pode ter ele com preços diferentes. Né? Mas a Bia vai ajudar nisso. Gente, quem não tem contabilidade, ou tem uma contabilidade que você tá meio desconfiado, complicado. Complementação e não afinidade. Uma tendência pro ano que vem. Tendência. Vamos ver, ano que vem a gente bate pra ver se
funcionou. A tendência Você pro acha, ano né? que vem, eu acho que eu já tô fazendo, que é esse foco em lanches individuais. As pessoas estão consumindo mais individualmente, prestando mais atenção em marcas, inclusive onde o dono ele está mais presente. E hoje a gente está relacionado necessariamente, porque se você explora o funcionário ou se você não faz um trabalho social genuíno, essa nova geração ela não compra de você. Então, eu acho que a tendência é justamente essas 5 gerações consumindo ao mesmo tempo e a gente entender como que a gente vai se comunicar com tantos canais e com tantas pessoas vivendo momentos diferentes em idades diferentes. E a última pergunta. O que você acha que vai ser do iFood? Não tinha como. Pro futuro. Olha, você levou lá o Rangel para dar uma palhinha ali, né? E eu fiquei bem assustada, assim, ouvindo ele falar, né? Parecia até a minha filha quando tá me explicando as coisas assim no celular, né? Que eu fico, nossa, faz isso, faz aquilo, né? Eu fiquei bem espantada com essa possibilidade de você pedir um lanche pela Alexa. Você tá com um fonezinho de ouvido, você dá quem tá assistindo no celular e Alexa, minha pizza preferida. Quem tá assistindo nem sabe do que a gente tá falando. Eu fiquei bem boquiaberta ali com o que eu vi. E é muito doido você pensar que a gente está falando de um futuro muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Com a Amazon, você sabe, você já viu que ela faz isso com a Amazon, né? A Alexa sugere. Ela chega sugere. pra mim e fala, a sua última compra foi um xarope? Recorrente. Tangerina? Sim. Ah, não, então acho que isso realmente pro iFood puxar. Dos dados. Realmente, eu também nunca tinha escutado falar, né? Escutei lá com aquele... Gurgel. E é isso. Acho que é bem próximo mesmo. É coisa Você ficou, assim, chocado quando você ouviu? Fiquei fascinado. Eu fiquei assim, será? O pessoal ficou apavorado. Eu fiquei fascinado porque é como consumidor, né? Porque eu gosto muito do que te acelera, né? Do que faz você perder menos tempo. Então você pegar aqui, e ao invés de ter que entrar no celular, você daqui já falar, isso é maravilhoso. Eu só realmente fico sempre pensativa de que, assim, eu sei que é um futuro próximo, e eu sei que é uma possibilidade incrível, mas por outro lado, e aí, como que vai ser, né? Mas aí acho que é um problema do iFood. O Deixa iFood que vai fazer eles cair vão na se sua... virar. Como vai ser essa relação humana, né? Mas isso impacta, né? Em tudo. Em Sociedade. Como, na sociedade, em como o cliente vai se comportar, isso impacta muito, né? Acho que outra coisa, né, até pra gente fechar aqui rapidinho, que a gente vai lembrando, vai falando. A gente tá testando também um novo módulo, né? E a Bia sabe que tá fazendo um levantamento aí de cadastro, né? De análise. Comportamento de consumo. Cara, o comportamento, assim, eu recebi uma análise semana passada de um cliente que, olha, ele pede geralmente às quintas-feiras, às 19h58, o horário preferido. Essa é a Ele sempre pede, por exemplo, um refrigerante. Eu já sei que ele não bebe o outro. Ele sempre pede geralmente o mesmo sabor e é sempre sem cebola. Então eu já sei que ele só bebe um tipo de refrigerante, que ele tem restrição à cebola, que ele já tem 233 pedidos comigo. Não, é absurdo. É absurdo. Quando você Esse tem é o de fiel dar. que você tava falando. Eu falei, gente, eu nunca fui fiel a nenhuma marca assim. E eu tenho uma pessoa dessa. A minha vontade foi, cara, eu vou pegar a chave do meu carro e eu vou lá na casa dele agora pra poder dar um abraço nele. Mas eu mandei fazer um kit. Legal. Que eu vou distribuir pessoalmente. Eu vou marcar com esses clientes. E a gente também já vai aproveitar para fazer um material para o marketing, para mostrar essa entrega e tal. Porque eu tava falando sobre isso, assim, um desconto é para estimular o cara a comprar cada vez mais. Sim. Só que não é algo genuíno, porque assim, eu vou te dar pela tua recorrência, mas você compra mais uma vez, que aí eu vou te dar mais. As pessoas que já compraram comigo mais de 100 vezes, e não é pouco, é muita gente. E eu fiquei realmente, assim, impactada com esse número, porque, assim, é muita coisa. Eu vou entregar pessoalmente, porque eu acho que faz toda a diferença e eu tenho certeza que esse cliente ele vai comprar mais 100 vezes ainda. É uma baita ferramenta. É bem legal. Muito maneiro.
é isso, eu estou sempre focada neles. Aula. Eu tô triste de não ter anotado, gente, de não ter vindo com o meu caderninho. Temos mais um episódio. Encerra aí você hoje, então. Sim, isso aí já eu sou o cara da contabilidade. Muito obrigada realmente pela agradecer, aula. porque é o que a gente estava falando no começo. Não tem o que. Você vai soltar tudo aquilo que você tem de conhecimento, do que você fez, dos erros, dos acertos. Os erros, eu acho que eles fazem a gente chegar onde a gente chegou. Sim. Então não dá pra gente falar assim, se eu não tivesse errado. Se eu não tivesse errado em algumas coisas que eu fiz, eu não estava aqui. Lógico. Então, e a gente chegar, e esse programa é para isso. É para a gente passar esse conhecimento, essa vivência que a gente tem, porque tem gente que está em períodos antes, tem gente que está pensando em abrir um negócio. E nesse mercado, que é o de food, cara, é um mercado que você tem que saber muito bem onde você está pisando. Sim. É um comércio disparado, o comércio mais difícil que tem. O tempo de reação ele precisa ser muito rápido, eu acredito nisso, né? E é justamente os erros que nos trazem até aqui, né? Para eu poder efetuar algo hoje com excelência em 10 minutos, antigamente eu demorava 1 hora errando pra caramba. Então a gente não chega em 10 minutos de repente, né? E é a forma da gente aprender, né? Também. Então quem tá começando agora e a gente, assim, o máximo que você puder estudar, se desenvolver, nossa. Escutar os podcasts que Com certeza, assim. Escutar os erros, se eu já soubesse disso, tudo que eu aprendo novo, eu penso, se eu já soubesse disso antes, eu já tava muito à frente. Essa pílula que ela deu da pizza que ela faz não é para um momento comum. É experiência. Enquanto que tem muitas que a gente vamos comer pizza hoje. Enquanto que a sua, pelo tamanho, toda essa pegada, ela é... Cara, a gente já personalizou pizza de chá de revelação. Maneiro. Você imagina? Eu sempre vou lembrar que eu descobri que meu filho era um menino com a pizza. Por causa do elefante. Por causa do elefante. É isso. Então é isso. Só agradecer por você ter vindo aqui, passar todo esse conhecimento que você adquiriu aí nessa estrada. Obrigada e vocês pelo convite. Ativa o sininho. Vai, vamos lá. Seja um blogueiro. Gente, ativa o sininho pra receber todos os novos episódios. Vamos lá, vou ensinar. A gente, isso. Segue no Instagram, a Bia Fraga, o Paulo Castro Boss, o Contador-Chefe, que aí lá vocês vão ver os cortes e tudo mais. O que mais? Deixa um comentário. Deixa um comentário, like. É que eu tô ensinando ele a ser blogueiro agora. Deixa um comentário quem que você quer ver aqui. Isso é bom. Deixe seu joinha e se inscreve para receber a notificação de cada episódio novo. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!